Oi, gente, é paz, tudo bem? Eu vim compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus 22, que vai dizer assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, escolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando uma veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu achei essa palavra muito forte. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu consegui verificar alguns pontos que eu achei muito interessante. O rei, na verdade, ele realizou duas chamadas. Duas chamadas. Eu quero, aliás, três chamadas, mas eu vou falar das duas primeiras chamadas. Quando o rei, ele primeiro convidou os convidados para as bodas, ele chamou como um amigo. É como um amigo chamaria para uma festa. Vinde, porque as bodas dos meus filhos, do meu filho, aliás, está pronta. Aí, a palavra fala que os convidados não ligaram, eles não quiseram ir. Só que na segunda chamada, esse rei, ele já faz um convite diferente. Ele já fala da seguinte forma: o boi já está morto, o cevado já está morto, o boi gordo, o cevado gordo já está morto. Ele já fala o que tem dentro dessa festa, o que vai ter nesse banquete. Então, como se ele quisesse chamar a atenção desses servos, aliás, desses convidados, para eles participarem dessa festa, como se ele quisesse atrair o desejo neles, né, deles participarem dessa festa. E da mesma maneira, eles ouviram e não quiseram. Uns foram para um foi para o campo, o outro foi para os seus negócios. Eles simplesmente foram para as suas ocupações. O que eu acho interessante nesse convite desse rei é o seguinte: primeiro ele chama como amigo. Ele chama: o meu filho vai casar, eu vou fazer uma festa para ele, venham participar. Ele chama como se chama a amigos. Mas a segunda vez ele faz um convite diferente. Então, qual o convite, né? De que forma você tem aceitado o convite para estar com o Senhor? Será que nós somos aqueles que desejam, por amarmos o Senhor, nós queremos estar com Ele, por isso nós estamos com Ele porque nós o amamos? Ou somos aqueles que estamos indo até Ele por aquilo que Ele pode nos proporcionar? Pelo boi e pelo cevado gordo que já está morto. Nós somos aqueles que estão indo até Ele porque nós o amamos e nós queremos participar das bodas, ou nós somos aqueles que estamos indo até Ele por aquilo que Ele pode nos dar. Um segundo ponto que eu achei muito interessante são os convidados. Que tipo de convidado você tem sido? O primeiro convidado é o convidado distraído. O convidado que deu várias desculpas para aquele rei. Falou: eu estou indo para o campo, eu estou indo para os meus negócios, eu não posso ir. Quem é você? Você é uma pessoa que está distraída? Você é uma pessoa que tem se distraído com o seu trabalho, com os seus amigos? Com que você tem se distraído para recusar o convite que Deus tem te feito? Com que você tem se distraído para não estar mais orando como deveria, para não buscar como deveria, para simplesmente recusar estar mais perto de Deus, para não se aproximar mais de Deus? O que tem te distraído? Você é uma pessoa distraída, uma pessoa que
tem várias ocupações e essas ocupações tiram o seu tempo, como Marta. Marta, ela estava distraída, ela estava cheia de ocupações e Jesus, ele falou com ela, Maria ficou com a melhor parte, você tem perdido a melhor parte. Claro que nós temos várias responsabilidades. E as responsabilidades daqueles que estavam falando com aquele rei, olha, eu tenho que ir para o campo, olha, eu tenho que ir para o negócio, são coisas válidas, são coisas importantes. É importante nós adquirirmos propriedades, uma bênção. É importante nós cuidarmos dos nossos negócios, do nosso trabalho, só que isso não pode nos impedir de estarmos com o Senhor. O nosso avanço, a nossa vida, as nossas conquistas, nada na nossa vida pode tirar de nós o tempo com o Senhor. Deus, ele precisa ser sempre a nossa prioridade. Sabe o que eu achei interessante nesse texto? Sabe aqueles distraídos? Sabe aqueles que estavam nas suas ocupações, no seu dia a dia, no seu corre e deixando simplesmente Deus de lado? Claro que nós temos também o nosso dia a dia, nós temos nosso corre, mas nós precisamos dar prioridade a Deus. Sabe, aqueles que recusaram o convite que Deus estava fazendo para eles, sabe o que o texto diz? Uma coisa assim que eu achei muito interessante, Deus diz nessa palavra que eles não eram dignos. A palavra fala que eles não eram dignos de entrar no reino dos céus. Será que eu e você temos sido dignos de entrar no reino dos céus? Será que nós temos sido dignos de entrar no reino dos céus? Será que nós temos priorizado o Senhor? Porque se nós não priorizarmos ao Senhor, nós não seremos dignos do reino dos céus. Nós não seremos dignos de estar entrando no reino dos céus. Podemos ser aquelas pessoas que vão na igreja, podemos ser aquelas pessoas que leem a Bíblia, podemos ser aquelas pessoas que nasceram na igreja, mas se a gente não prioriza Deus da forma que devemos priorizar, se a gente não aceita o convite que Deus tem nos feito, a gente não dá a Ele a devida prioridade, nós não somos dignos do reino dos céus. Aqueles que foram chamados, mas não aceitaram o convite por estarem distraídos com outras coisas, eles não entraram no reino dos céus. O segundo convidado são aqueles que mataram, aqueles que anunciaram o convite. É o que a gente está vendo. Olha a China, olha muitos países aí matando, né, os missionários, aqueles que têm anunciado sim a palavra. E por último, dos convidados são aqueles que aceitaram um convite. A palavra fala que esse rei ele abriu, né, esse leque de convites e chamou os outros. E aqueles que foram chamados por último, eles aceitaram o convite e simplesmente foram. Nós precisamos ser esses convidados. O convidado que escuta a voz daquele que nos convida, o convidado, né? Aliás, nós precisamos ser esses convidados que escutam a voz de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas que escutam a voz do Senhor e obedecem de imediato. Outro ponto muito interessante dessa palavra é que quando o rei chegou na festa, ele viu um convidado com uma roupa totalmente fora do padrão. Ele viu um convidado que estava com uma roupa que não era uma veste nupcial. Ou seja, se você pensa que você vai entrar no reino dos céus sem santidade, você não vai. Nós precisamos ser aqueles que escutam, que obedecem, que dão a devida prioridade ao Senhor e que também se santifica. Porque se nós não nos santificarmos, se nós não formos obedientes ao Senhor, se nós não dermos a Deus a devida prioridade, o devido valor que Ele realmente tem, nós não vamos entrar no reino dos céus. Não podemos nos enganar, mas essa é a verdade. Porque a palavra diz no final, e é com esse versículo que eu quero concluir: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você que está ouvindo essa palavra, você já foi chamado, mas você está se fazendo uma pessoa apta para ser escolhida? Você está se tornando uma pessoa apta para ser escolhida? Você já foi chamada. Mas as atitudes, as escolhas que você tem tomado hoje são escolhas e atitudes de alguém que vai ser escolhido, que vai ser aprovado por Deus? Amém? Fica com essa palavra. Deus te abençoe.